Olá, senhoras e cenouras! Gente, acabei de chegar da aula, estou animadíssima. Por quê? Vi que recebi uma sugestão de vídeo lá na DM de um tema que eu tô muito animada para gravar e já resolvi que vou gravar agora. Tô animada que vou gravar agora mesmo. Vou sentar ali pra gente conversar sobre o que não fazer faltando 4 meses pro Enem. Tô muito animada, vou sentar ali pra gente conversar sobre isso, beber uma água aqui, né, fazer um pipi ali e sento ali pra gente conversar. Simbora? Pronto, gente, sentei aqui, estou devidamente acomodada pra gente conversar sobre esse assunto. Queria agradecer a Isabelle. Isa, muito obrigada pela sua sugestão lá na DM. Gente, o foco aqui é a gente fazer sempre os vídeos que vocês querem ver. Então, meu coração fica quentinho vendo sugestões de vocês. A gente sempre faz o que vocês pedem aqui no canal, tá bom? Comenta aqui embaixo que a gente vai fazer esses vídeos. A gente tá junto semana a semana até o dia da prova do Enem. Falando aí no Enem com Laura Nogue sobre todas as estratégias que eu usei até conseguir minha aprovação em Direito na Federal e alcançar a nota 980 na redação. Mas vamos lá falar sobre por que eu fiquei tão animada com essa sugestão da Isa. Vou contar pra vocês. Porque quando a gente ultrapassa os 6, 5 meses que faltam pro Enem, então faltando 4 meses pro Enem, essa reta final que é a estratégia, que é onde tudo faz a diferença, que é aí que a gente realmente, faz a aprovação acontecer. Então, eu acho muito interessante a gente falar realmente quais são os maiores erros, o que não fazer. Esse é o ponto principal pra gente, o que? Acabar perdendo tempo, acabar não tendo um estudo de tanta qualidade, não tendo aquela hora líquida de estudo boa que eu falo pra vocês, acabar focando em coisa que não precisa, acabar perdendo muito tempo focando em outras coisas que não são prioridades, não são estrategicamente feitas pra gente focar agora e realmente ter um resultado. Tem coisa que, é bom estudar, mas não é aquilo principal, não é aquela prioridade, aquilo que a gente tem que ver agora que faltam 4 meses. Então é isso, vamos falar sobre o que não fazer nesses 4 meses que faltam pro Enem. E eu já vou começar com coisas, são coisas aqui bombásticas que eu realmente demorei até aceitar, gente. Durante a minha preparação, demorei para aceitar isso. Primeira coisa, estudar mais atualidades, estudar mais sobre a redação do que fazer redação. Isso é uma coisa que eu fazia, gente. Estuda, mas não, porque eu tenho que estar atualizado e eu vou estudar muito e realmente a gente precisa estar atualizado com certeza. Então, estudava muito sobre redação, estudava muito como fazer introdução, estudava muito desenvolvimento, conclusão, estudava, mas e a prática? Então a teoria estava em dia, mas a prática da redação não estava tanto. Então, cadê o tempo de criar a sua estrutura? É nesse ponto que eu quero aqui te aconselhar a conversar contigo sobre erros que eu também cometi, que eu demorei para cair essa ficha aí realmente da questão estratégica. Então a gente já tá chegando aqui no ponto mesmo, gente. Esse vídeo aqui é sem delongas. A gente vai aqui, papum. Então, o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto que a gente tá falando aqui é exatamente não é para não estudar atualidade de forma nenhuma. Você precisa se manter atualizado. A gente precisa se manter atualizado na prova do Enem, que atualidades é um tema muito forte. E daí que vem os temas de redação, certo? Mas a gente tem que ver quanto tempo que a gente está estudando os temas, quanto tempo que a gente está estudando atualidades e quanto tempo que a gente realmente está fazendo, revisando a redação. Porque isso é uma coisa que eu costumo falar muito aqui lá no Insta também. A gente não precisa saber profundamente sobre o tema para escrever redação. Uma estrutura boa, uma estrutura fundamentada, uma estrutura forte do jeito que o corretor do Enem quer ver, com os conectivos, com tudo certinho, com tópico frasal lá em cima, uma introdução boa, desenvolvimento bom, conclusão respondendo as 5 perguntas, é muito forte. Isso já te garante uma nota muito alta do que um conhecimento profundo sobre o tema. Já fiz uma redação que eu tinha um conhecimento muito profundo sobre o tema, isso só me enrolou, porque eu tinha tanto argumento na minha cabeça que eu fiquei perdida. Então, o foco aqui é estarmos atualizados? Sim. Se atualizar? Sim, com certeza é muito importante. Só que o foco maior é o treino do tempo, seu treino de redação, escrevendo redação. Muito importante. Já vamos voltar para a redação já. Mas enquanto isso, vamos dar um respiro de redação. Eu cheguei da faculdade agora, eu tô até meio baforita, tô até meio cansada. Aproveitar aqui o momento da água. Vamos lá, se você ainda não deu o like, não deixou o like nesse vídeo, por favor, deixe, me ajuda muito. E assim você mostra pro YouTube que é um vídeo bom,
que a gente produz conteúdo de qualidade aqui no canal e que ele pode mandar para mais pessoas e ajuda o nosso trabalho, ajuda a continuar o nosso trabalho por aqui. É muito importante o seu like, o seu apoio. Também confere se você está inscrito, por favor. Tem muita gente que assiste os vídeos e não está inscrito. Acredita? Me ajuda muito se você se inscrever. Show? Mais um gole d'água. Porque aquilo mais vale uma pedra no caminho do que duas no rim, não é mesmo? Então vamos lá. Qual é o próximo tópico do que não fazer nesses 4 meses? É o quê? Fazer questão e não olhar a correção da questão. Não olhar comentários sobre a questão, correção de questão, principalmente quando a gente está falando de ciências da natureza e matemática. Ah, Laura, mas eu acertei a questão. Dá uma olhadinha na correção, dá uma olhadinha na forma de resolução dessa questão. É muito, muito importante. Falo muito aqui sobre aumentar realmente o nosso repertório de resolução de questões aqui na nossa mente. Então, veja a correção daquela questão, veja a forma que o seu professor, que o professor na apostila, que o cursinho online, inclusive o link com cupom de desconto do melhor cursinho que eu recomendo, que tem tudo a ver com a gente aqui, tá aqui na descrição, tá? A gente tem um cupom, ó, show de bola lá e, gente, aproveita que tá uma oferta incrível nesses dias. Clica lá que a oferta tá surreal. Mas, enfim, aproveita e utiliza o nosso cupom em cima desse preço surreal. Vamos lá, quem pegou a dica, pegou. Mas você vê a correção desse exercício. A partir do momento que você vê, você aumenta esse repertório de resolução de questão e você também diminui o tempo que você vai fazer as próximas questões. Aquele raciocínio para aquela resolução você já adquiriu. Então é essencial, assim, imprescindível quando a gente erra, vou ver a correção, imprescindível. E é muito bom também analisar a correção da questão, mesmo que a gente tenha acertado. Só dá uma olhadinha como é que se faz, porque às vezes existe outro método de se fazer, às vezes o professor, enfim, quem fez essas questões para você, ou até realmente a questão do gabarito das provas anteriores do Enem. Inclusive, façam questões anteriores do Enem que, ó, ali tu aprende, ganha experiência de prova, enfim, isso é até outra coisa que eu poderia botar aqui. Não fazer as questões anteriores do Enem é um erro muito grande. Nesses últimos tempos, é questão anterior do Enem em cima de questão anterior do Enem. Enfim, e Enem PPL. Esse vídeo aqui, ó, meu Deus do céu, tá cheio de dicas, recheado. Vai anotando que eu tô aqui animada. Mas, enfim, é isso, gente. Veja a correção do exercício. É muito importante, então, e essencial se aquele for um erro, porque é aquilo, a gente erra, o nosso foco aqui é errar nessa preparação, porque a gente torna o erro um ponto fraco e um ponto forte. Se eu vejo a correção daquele exercício, se eu coloco ele na minha revisão, aquilo ali eu não erro mais, né? Não erro mais, no dia da prova é um acerto garantido pra mim, pra tu, pra nós, entendeu? Já que eu citei aqui, é muito importante isso também, não fazer revisões do que você já estudou. Laura, comecei a estudar logo no início do ano, comecei a estudar em fevereiro, comecei a estudar, enfim, o tempo que for, e agora eu quero saber aqui o que não fazer. O que não fazer é não fazer revisão. Ou seja, faça revisão. Deu pra entender? Deu pra entender? Revisão, gente, é essencial, porque eu falei pra vocês que a gente faz um estudo aqui muito ativo, muito baseado em questões, muito baseado em questões do Enem, pro ganho de experiência de prova, enfim, isso tudo que a gente já sabe, mas não adianta nada se eu erro uma vez, errei uma questão aqui em abril, até hoje eu não revisei essa matéria. O nosso cérebro aprende por repetição. Então eu vejo aquela matéria, eu vejo uma videoaula, um estudo passivo, rapidinho videoaula, começo a treinar com questão, faço um estudo ativo, dependendo da matéria, se houver necessidade, vou fazer o resumo, a gente vai falar sobre o resumo aqui ainda. Enfim, vou ver a correção dos exercícios, vou fazer isso tudo e depois vou explicar essa matéria para alguém. É uma boa forma da gente relembrar esse conteúdo. Para alguém que eu digo, não precisa ser uma pessoa física, não, pode ser um urso de pelúcia, pode ser um copo. Quando eu falo isso, eu sou louco? Pode ser, você finge que você tá dando aula pro copo. Eu sou louco? Você finge que você tá dando aula, ó, tu pega ali, ó, tua mãe, seu namorado, seu tio, seu irmão, fala, senta aqui, ouve aqui rapidinho, você ouve aqui. Não precisa entender não, só vou te explicar aqui rapidinho. Eu não tô louco! Eu não tô louco! E isso a gente ajuda demais. E depois a gente vai fazer revisão sobre o tema, porque o cérebro assimila, aprende conhecimento a longo prazo. O Enem não vai ser daqui a uma semana.
Então a gente precisa desse conhecimento a longo prazo. E como é feito isso? A partir de repetições espaçadas. Esse é um outro método de estudo muito importante, uma outra estratégia essencial para o estudo de longo prazo, então para Enem, para concurso público, essencial, repetição espaçada. E como a gente repete isso? Com as revisões. Então você precisa revisar através do estudo que você teve e do estudo ativo também. Então sua revisão também deve conter e ter, às vezes você só pode fazer só exercício para revisar. Também é uma possibilidade, faz só exercício, não precisa nem entrar na teoria, faz só os exercícios e vê a correção desses exercícios, certo? Se você quiser entrar na teoria antes, não tem problema. Importante a gente fazer essa revisão. Show? Porque até meio vesga aqui, ó, fui olhar aqui. Cara, eu não tô bom da cabeça. Outra coisa para não fazer de forma nenhuma, nesses 4 meses faltando pro Enem, a gente sabe que redação, gente, é muito importante. Independente do curso que você queira, redação é essencial. E o que você não deve fazer, que deve evitar fazer, é o quê? Não ficar de olho, não estudar a correção, o feedback da sua redação. Muitas vezes a gente faz aquela redação que pegou o tema da minha vida. Nossa, sou animadíssima fazendo aquela redação, e eu acho que eu releio depois, acho que eu já sei onde eu errei. Eu vejo a nota e falo, tá coerente a nota. Uma nota coerente, então, não concordo muito, mas enfim. E deixe isso pra lá, então leve em conta só a nota. Vejo, nossa, nessa redação eu tirei tanto. Na próxima, então, vou melhorar. Então, na próxima, vou fazer uma melhor e pronto. E fica por isso mesmo. Então, vamos evitar isso, que é o que, gente? Não ficar de olho, não estudar a nossa correção e o feedback das nossas redações. Então, você já viu que a gente tem que fazer rebaixinha de redação na prática, mas a gente precisa olhar essa correção, olhar o feedback, porque não adianta ficar fazendo várias redações por cima e sem ver o que a gente precisa melhorar. Por isso eu recomendo todo o meu coração para vocês, gente, olhando aqui no teu olho, de todo o meu coração, a sala tem correção humanizada de redação, feedback humanizado. Primeiro que a correção é super rápida, você envia a sua redação, você pode enviar foto da sua redação, PDF, lá no site, você envia, eles corrigem super rápido e vem um feedback humanizado, baseado na correção do Enem, igualzinho como se fosse um corretor, botando para você a nota de cada competência. E também um feedback humanizado para você. Não é uma crítica por crítica, sabe? Eu vou falar que não. É uma correção que eles sabem aonde você pode melhorar aquilo para na sua próxima redação tornar aquilo, prestar atenção nesse pontinho para tornar aquilo um ponto forte. O link tá aqui embaixo. Aproveita aquela promoção que eu falei aqui, ó. Tô falando embaixo. Aproveita a promoção, usa o cupom junto com a promoção, junto os dois, que ó. O que mais não fazer nesses 4 meses de Enem? Um erro muito grande é não contabilizar o tempo de cada questão. Você está fazendo o seu estudo, você está fazendo o seu simulado, ou não só simulado, quando você está fazendo sua lista de questões mesmo no seu estudo do dia a dia. Você não contabiliza o tempo de questão, é um negócio que vai fazer falta, gente. A gente tem que lembrar o número de questões que tem na prova do Enem e o tempo que a gente tem para fazer. Dividindo isso, a gente tem mais ou menos o tempo que a gente precisa fazer cada questão. Por que mais ou menos? Porque a gente sabe que o TRI divide a prova em questões fáceis, médias e difíceis. Então, provavelmente, nas questões fáceis, a gente vai levar menos tempo do que as questões difíceis, certo? Mas a gente precisa de uma média de tempo. Então, pensando aí numa média entre 3 minutos, 3 minutos e meio, como é que a gente consegue fazer questões do Enem dentro desse tempo estrategicamente? Treino. É treino. Então, você vai ver, marca agora, a partir de agora, você vai começar a fazer questão, anota aí, você vai começar a fazer questão, você marca pra ver quanto tempo você tá levando. Natural, assim, quanto tempo que eu tô levando agora pra ver como é que eu tô. Em questão que eu acho mais fácil, em questão difícil, como que eu tô agora. E agora eu vou ver como que eu posso ir diminuindo esse tempo. Já falei pra vocês sobre matemática, como eu aumentei minha nota em matemática, também tem muito a ver com isso. Falei como que eu diminuí o tempo das minhas questões, vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo pra vocês. Contabiliza
o tempo que você está levando para fazer cada questão, para você ficar de olho para a prova sair de uma forma mais natural. No dia da prova, você não tem que, no final das contas, no finalzinho do tempo, ir marcando qualquer coisa ou ir ficando nervoso porque o tempo está muito curto, muito apertado. Esse é um erro muito comum que, se a gente não treinar no dia a dia, dia após dia, a gente não vai ter essa consciência na hora da prova e realmente atrapalha demais ter que fazer questão correndo, ter que ficar de olho no tempo, ter o instrutor, o inspetor, aquela pessoa que está aplicando prova ali, falando, ó, tá acabando, vou tirar as provas, você tem que marcar o cartão de resposta. Isso aí não vale a pena. E como é que a gente não deixa acontecer isso? Com o treino, contabilizando o tempo em casa, no estudo que você estuda sozinho em casa. E outro ponto muito bem lembrado aqui por essa lista que eu e o editor fizemos, que está aqui, ó, na minha colinha que eu tô falando pra vocês, é o que, gente? Não contabilizar o tempo da redação. Às vezes a gente fala, não, eu vou fazer redação, chega na hora da prova, eu vou fazer redação com calma, eu vou fazer. E o que acontece? É para fazer com calma, com certeza, esse não é o erro. O erro é a gente não ter treinado o tempo antes, para depois do tempo de fazer as questões, fez a redação, passou a redação a limpo, o tempo de fazer as questões fica muito menor, porque o tempo da redação extrapolou. Então é muito importante a gente contabilizar o tempo de redação. Eu particularmente recomendo fazer a redação em torno de 50 minutos. Foi o que eu fiz e foi o que deu certo pra mim e deu certo pro editor também dos vídeos. Pra quem não sabe, gente, ele faz faculdade de Direito junto comigo, já falei aqui. A gente tá junto nesse Enem com Laura Nogue, aqui tudo canal. Todo o canal ele tá aqui junto fazendo os roteiros e as edições e tudo aqui junto comigo. Show? Então, gente, muito importante contabilizar esse tempo. Eu recomendo em torno de 45, 50 minutos a redação. Então, para deixar essa redação prontinha nos trinks, então vamos treinando para ir reduzindo cada vez o tempo. Mas por que? Isso que eu quero chegar aqui nesse ponto. Vamos deixar a moto passar. Passa a moto. Por que a gente leva muito tempo para fazer redação normalmente? Esse é um ponto, esse é a chave. Essa é a chave que eu quero falar com vocês, ficar até animada. Por quê? O que não fazer faltando 4 meses para o Enem? Deixar para estudar redação e tema de redação, estudar atualidade no mesmo dia que faz a redação. Vou fazer redação, hoje é dia de fazer redação. Então eu vou estudar sobre isso, sobre aquilo outro, sobre o tema tal, sobre esse tema e vou fazer a redação. Ou então a minha redação é sobre o tema X, vou estudar sobre o tema X pela internet para depois fazer a redação. Gente, isso aí atrapalha a gente de diversas formas. Primeiro, na questão do tempo. Então todo o conjunto de fazer redação demora demais. Segundo, na questão de confusão de argumentos. Você vai ter uma talagada, você vai procurar na internet, você vai ter uma talagada, assim, um mundo de argumentos sobre aquele tema. Lembrando que normalmente, o que eu recomendo você fazer? Comendo cabelo. O que eu recomendo a você fazer? Você já ter eixos temáticos de argumentos que você costuma utilizar. Então, um eixo temático, eu vou falar mais sobre isso em redação, mas um eixo temático que eu utilizava, por exemplo, é a questão da educação. É um eixo que eu sempre trazia nos meus argumentos e sempre retomava também na minha proposta de intervenção, para deixar essa redação fechadinha, certo? Então, eu tinha eixos temáticos que eu já costumava usar. Enfim, o que atrapalha? Nessa questão do tempo, atrapalha em empilhamento de ideias, é o nome que a gente acaba perdendo ponto na redação por isso. Muito argumento a gente acaba se perdendo, porque a internet vai pipocando argumento que a gente acha isso aqui é bom, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também, enfim. E o principal ponto, gente, é um treino. Na hora da prova, você não vai conseguir pesquisar sobre o tema antes. Você não vai ter esse apoio. Eu sei que é um apoio, eu sei que é bom, e minha perna tá ficando dormente. Eu sei que é bom, sabe? Eu sei que é bom a gente pesquisar antes, a gente se sente mais seguro pra falar. Só que o foco aqui, lembra, não é saber profundamente sobre o tema. O foco aqui é você construir uma redação com uma estrutura forte e fundamentada, com argumentos fundamentados. Por exemplo, com um eixo temático de argumento de educação, a gente sabe que as problemáticas sociais do Enem, o argumento com o eixo educação, ele cabe em praticamente todos os temas, certo? Então, a partir daí, a gente vai construindo a nossa estrutura, a estrutura que a gente gosta de escrever, que a gente tem um costume para escrever essa estrutura da forma que a gente se acostumou.
em vários temas, em todos, diversos os temas, com os conectivos que a gente está mais habituado, tudo adaptando aquele tema. Então, na hora da prova, a gente não vai ter como pesquisar isso. Então, a gente precisa já retirar esse apoio agora, faltando 4 meses, faltando 3 meses para o Enem. Precisa retirar 5, 4, 3 meses, vocês estão entendendo? Esses meses que faltam, a gente precisa retirar esse apoio para a gente treinar igualzinho na hora da prova. Mas Lara, como é que eu vou fazer? Eu não vou estudar os temas? Eu não vou estudar a atualidade? Você vai estudar os temas, você vai estudar a atualidade, só que em dias diferentes. Então, estudando em dias diferentes, quando você sentar para fazer redação, você só vai fazer a sua redação. Você vai fazer o seu rascunho, eu recomendo muito que você faça rascunho. Muito, muito, muito. Então, você vai fazer o seu rascunho, você vai reler a sua redação, você vai consertar o que tiver que consertar, ajeitar o que tiver que ajeitar, passar limpo e pronto. E é isso, e a partir disso a gente vai contabilizando o tempo, não só em simulado, mas também em treino de redação do dia a dia, muito importante. Obviamente em treino a gente vai deixando tudo bem flexível, em simulado a gente tenta realmente simular a prova igualzinho, mas é muito bom contabilizar o tempo sempre que der, pra gente chegar na prova já com esse costume. Então é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e comentar aqui embaixo qual o tema do próximo vídeo que você quer ver aqui, que a gente faz. Comenta que a gente faz, que a gente gosta de fazer aqui o que vocês querem ver. Todo esse é o propósito de todos os vídeos que a gente tá aqui semanalmente até o dia da prova do Enem, falando sobre o Enem. Além disso, vídeos sobre faculdade de Direito, rotina, dia a dia de estudante de Direito e profissões a gente tem aqui no canal também, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.